Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast GPS Empresarial. Aqui nós ensinamos e compartilhamos estratégias simples que podem ser aplicadas de uma forma fácil para melhorar o seu negócio. Meu nome é Rodrigo Leocádio. Meu nome é Jane Florenzano e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro O Motor da Liderança. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, nesse episódio a gente vai falar do capítulo 4 desse livro, mas por algum motivo insano você não tenha assistido aí os capítulos 1, 2 e 3, então eu convido você a voltar e assistir esses capítulos também, que eles são muito importantes. Bom, vamos lá, vamos falar aqui do capítulo 4, passado como prólogo. Lembrando que o objetivo aqui é extrairmos um conteúdo prático para começarmos a aplicar no nosso dia a dia como líderes, melhorando a gestão dos nossos negócios. Então, esse conteúdo, passado como prólogo, antes de qualquer coisa, você sabe o que é prólogo? Prólogo é uma palavra que nasceu aí do teatro grego, e no passado, como é que funcionava isso? Antes de ter uma peça, uma apresentação, tinha uma introdução, e dentro dessa introdução, às vezes era um monólogo, às vezes era um discurso, que antecedia a apresentação do teatro propriamente dita. Então isso era chamado de prólogo, então algo que antecede. E o interessante também é que isso posteriormente, alguns livros adotaram isso como prólogo também de livro, então são os capítulos iniciais ali, ou então uma introdução, um prefácio, em algum momento tem um nome um pouco diferente. Mas essa ideia de ter uma introdução. E isso trazendo aqui no livro, o passado como prólogo, é como se fosse uma introdução a um assunto. Então, os líderes eles capturam informações do seu passado, de vivências ali do passado, de coisas que a gente viveu na infância, de coisas de empregos anteriores, de experiências na escola, em outras experiências mais, para trazer o quê? Uma informação prévia para apresentar alguma coisa. Então, no presente eu tenho uma situação para resolver, eu tenho um desafio para resolver. Eu vou lá no meu passado, busco alguma informação, alguma história de desafio, em algum momento de superação e trago isso para o presente. Antes da gente apresentar, propriamente dita, a proposta de superação que a gente precisa de fazer ali, eu conto uma história. Então, eu trago o meu passado de superação para ajudar as pessoas a inspirá-las, a poder realizar alguma coisa no presente. Então esse é o conceito, o conceito desse capítulo, o passado como prólogo. Entendido. E assim, existe algum método que os líderes vencedores utilizam para repassar esses ensinamentos e essas experiências para os seus liderados? Sim, e o que ele coloca aqui é extremamente legal e algumas pessoas fazem de forma até empírica, que são através de histórias. Então a ideia é capturar as histórias e as lições da vida pessoal, aquilo que a gente viveu lá no passado, que seja ela pessoal, que seja ela na escola, que seja a vivência de outras pessoas. Profissional, capturar essas informações e transformar isso através de histórias. E essas histórias, e os líderes que ele chama aqui de líderes vencedores, eles têm essa capacidade de criar, de estar sempre recheando as informações com histórias. Então é como se eles tivessem um estoque de histórias acontecidas com eles, vivenciadas por eles, ou histórias vivenciadas na igreja, ou histórias vivenciadas por líderes que trabalhavam junto, ou por pessoas que trabalhavam junto, e tem essa habilidade ali de revisar essas histórias de forma intencional, olhar para isso, e criar um certo ponto de vista educativo, que é o que ele fala muito aqui, do ponto de vista educativo, que é de você criar uma forma de ensinar para as pessoas através de histórias e o ponto de vista seu que é pessoal, porque uma vez que eu vivi a minha vida, é diferente, de repente, de uma parcela da sua vida. Então, você tem umas histórias diferentes. Então, nenhuma das pessoas ali... Então, cada um tem o seu próprio ponto de vista. Cada líder ele consegue criar o seu próprio ponto de vista aí. Então, é como se ele extraísse, das histórias lições. Essas lições funcionam como se fosse um guia de ferramentas, que é o ponto de vista educativo, e através do ponto de vista educativo, ele ensina, com as suas próprias percepções. Exatamente, e com isso, o que ele tem a capacidade de desenvolver as pessoas através do ponto de vista educativo dele. Então, é como se você utilizasse das histórias da sua vida
para poder ensinar outras pessoas e poder guiar essas pessoas ali num aprendizado diferente. E assim, por que as histórias, né, elas têm um resultado tão relevante no desenvolvimento das equipes? Histórias é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia tá muito fácil, né? Você pega, poxa, hoje tem vários livros aí para você estar lendo, tem informação na internet, tem a própria Bíblia impressa, enfim, tem uma série de coisas, podcast, um monte de coisa. Então a informação você consegue pegar ela de uma forma muito fácil hoje. Mas no passado não tão distante assim, tudo era através de histórias, né? Então, em muitos momentos, né, no interior, e talvez até hoje, né, em alguns lugares, alguns interiores aí, que às vezes a pessoa não tem muito livro, não tem acesso a isso, né? Hoje tem mudado muito com a internet, com o celular, mas tudo era passado através de histórias. Então, as pessoas, de um modo geral, na história da humanidade, da civilização, né, toda a informação ela foi passada através de histórias. Então, histórias são coisas, é um tipo de coisa que conecta muito as pessoas. E elas fazem assim, ela cria uma conexão emocional muito forte. E com isso também, o que é legal das histórias ali, que os líderes vencedores utilizam isso, é que em muitos momentos, né, enquanto você escuta uma história, por exemplo, você acaba criando uma conexão, se identificando com aquela história, né? Então, por exemplo, poxa, eu era pequeno e eu tinha dificuldade financeira, meu pai tinha dificuldade financeira, assim, assado, e aí com isso, poxa, a pessoa que está recebendo aquela história, ela se identifica, poxa, eu também, quando eu era jovem, também tinha dificuldade financeira. Então, por isso que história cria uma conexão muito forte, né? E os líderes vencedores, eles têm essa habilidade intencional de criar isso aí. Uma outra coisa importante também é que com histórias você acaba extraindo da sua equipe um comprometimento muito maior. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui, ó. Você tem uma meta arrojada. Poxa, veio aí recentemente a pandemia aqui em 2020 e a gente agora precisa de mudar a nossa vida e criar a nossa história, fazer tudo de novo, né? A empresa fechou, vamos ter o desafio de reabrir a empresa. E aí com isso você pode utilizar uma história do passado, de como você era tão bom no passado, de como você vivia muito ali e tudo mais, de uma história de superação talvez de uma infância, alguma coisa nesse sentido, e você pega essa história e você consegue atrair mais as pessoas para um comprometimento maior, né? Então esse é um dos objetivos também da questão da história, da importância da história. E uma outra coisa também que é assim, extremamente importante, a história ela ajuda a fortalecer até o propósito da empresa, né? Vou te dar um exemplo aqui. Então quando a gente abriu a empresa lá em 2000, né, a nossa gráfica, o objetivo nosso era o quê? Poxa, eu trabalhava na Xerox e eu atendia várias gráficas e o pessoal atendia muito mal. E dentro daquilo falou, olha, a gente vai montar uma empresa em que o atendimento vai ser uma coisa excepcional, porque era aquilo que a gente tinha aprendido na Xerox, né? Porque eu trabalhei na Xerox. E aí com isso, o que acontece? Eu posso pegar essa história, né, que foi o objetivo pelo qual eu montei a empresa, e essa história ela reforça o meu propósito, que é ter uma empresa excelente, com um atendimento excelente. Então olha como que você pode usar da história para fazer com que a sua empresa tenha uma aproximação diferente e ela esteja mais próxima do seu propósito, né? Você consiga transmitir melhor o seu propósito através de histórias. É muito melhor do que você, por exemplo, escrever um propósito num livro ou num cartaz e colocar lá. E você colocar o seu propósito através de uma história, ele fica muito mais fixa, né? Fixa muito mais, as pessoas aprendem muito mais. As pessoas se comprometem muito mais quando elas entendem o enredo, elas entendem o contexto, e a história ela ajuda nesse comprometimento. Então, por isso que a história, né, ela potencializa o resultado da equipe. Como a história é algo muito relevante, será que então para um líder ser um líder extraordinário, ele precisa ter passado, né, vivido grandes histórias ou grandes eventos? Isso aí é um mito, né? Porque, na verdade, sim, essa é uma sequência, vamos falar assim, normal da gente pensar, né? Então, quando você vê grandes líderes ali falando alguma coisa, e ali às vezes o cara tem histórias fantásticas, né? Superações incríveis, grandes histórias, e às vezes até histórias, até do ponto de vista até sensacionalistas ali, sensacionais, né? E você se coloca numa posição, naturalmente você talvez se coloque numa posição de assim, poxa, eu nunca vou ter essa história, então eu nunca vou ser um grande líder. Isso é um mito, porque, na verdade, grandes líderes, eles não são forjados ali em grandes eventos, né? Então o objetivo, a ideia mesmo é você ter essa habilidade para começar a se desenvolver como líder, né? Então uma coisa que é muito importante, e que grandes líderes,
que sejam ele na igreja, que seja pessoas que você gosta, você vai ver que essas pessoas, elas contam muita história sobre a vida. E as histórias, às vezes, são coisas simples da própria vida. Então, eu acho que o objetivo, né, de você começar a ser um grande líder é você justamente olhar para pequenas coisas que aconteceram na sua vida, não simplesmente fatos grandes, né? E daqueles fatos você começar a extrair lições. Então, quando você tem a habilidade de fazer isso, e você olha para isso, ou você pensa para isso de forma intencional, você começa a achar informações legais em tudo que você já fez na sua vida, né? E o objetivo é sempre traduzir algo que talvez não seja bom, né? Talvez um passado ruim, mas em algo que te traga uma lição positiva, uma lição de superação positiva. E aí, para isso, o que acontece? Você serve de inspiração para as outras pessoas, né? Então, dentro de pequenas coisas. E com isso, você vai se formando como um grande líder, né? Porque quando a gente fala assim, olha, eu sou visto como um grande líder, é uma coisa. Eu ser um grande líder e ser visto como um grande líder. Então, quando eu começo a criar isso, a pegar essas histórias e criar isso, eu começo a ser visto pelos outros como um líder bacana. Então, é algo que você pode estar criando ali, não só em grandes eventos. Então, qualquer líder que fizer um esforço consciente para extrair das suas experiências, né, da sua vivência, lições positivas que possam ser ensinadas aos seus liderados, pode sim conseguir ser um líder extraordinário. E assim, né, o líder vencedor, ele aprende e ensina só através das suas próprias experiências, das suas próprias histórias. Então, suas próprias experiências, extremamente importante e fundamental. Então, todo líder tem que usar das suas próprias experiências. Mas também, uma vez que os líderes vencedores, eles têm aquele radar ligado para tudo. Então, ele tem um radar ligado para situações que acontecem com clientes, o radar ligado para situações que acontecem com o concorrente, radar ligado para o fornecedor, parceiro, e todo tipo de informação, vivência da própria equipe e também seus próprios erros. Então, ou seja, de novo, quando eu falei assim, o radar ligado, é justamente isso mesmo, literalmente isso. O radar ligado para todas as possibilidades que você possa olhar para ela, e daquilo tirar algum tipo de informação. Então, dando esse exemplo aqui, né, de vivência da sua própria equipe. Então, por exemplo, nós pegamos lá um livro, por exemplo, que a gente tem essa cultura de ler livro na empresa, um livro sobre vendas, e dentro desse livro de vendas tinha ali um passo a passo que eles sugeriam fazer. E uma das vendedoras pegou e falou assim, olha, eu vou seguir isso aqui como uma receita de bolo. E ela fez ali passo a passo. E aquilo deu muito certo, aquilo que ela fez. Então, ou seja, a gente utilizou dessa experiência que ela teve. Então ela mesma contou essa história para inspirar as novas pessoas que estavam entrando ali, os novos treinamentos das novas pessoas. Então olha só, a gente aproveita a experiência da própria equipe, tanto positiva quanto negativa. Então, e a ideia é sempre o quê? Trazer algo positivo mesmo sendo uma experiência negativa. Então, poxa, um atendimento que foi ruim, que o cliente saiu chateado e assim se assado, e de repente houve uma interação de uma pessoa que falou algumas coisas e conseguiu reverter aquela situação. Então você pode pegar essa história, né, de uma vivência que aconteceu dentro da sua própria equipe e transformar aquilo numa história positiva que possa inspirar as pessoas a fazerem a mesma coisa ou agirem da mesma forma. E assim você pode olhar para tudo, né? Para erros, para acertos e, enfim, próprios erros do passado da empresa, erros do passado pessoal como um empreendedor ou como o gestor, como o líder. Então você ter essa habilidade de ter o radar ligado para tudo, lembrando que as histórias pessoais elas são fundamentais para isso aí. Certo. Então assim, nossa, Rodrigo, eu entendi a importância das histórias, né, como uma ferramenta de liderança, mas tem uma maneira, né, de ajudar o líder a construir o seu ponto de vista educativo através das histórias, porque assim, eu já entendi, mas e agora? Como é que eu faço para construir o meu ponto de vista educativo a partir das minhas histórias? Isso é uma coisa legal, importante, que é o seguinte, a primeira coisa de tudo é você ter essa tomada de consciência que você precisa de olhar para suas histórias. Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu estou aqui, se eu disser para você assim, o que você está sentindo aí no seu pé esquerdo? Aí, a partir do momento que eu falei isso, aí sim, você começou a sentir seu pé esquerdo, que até então você não estava nem pensando nele. De repente você está sentado em cima, ele está meio formigando, enfim. Mas até então você não estava pensando nele. A partir do momento que eu falei disso,
isso ativou na sua mente você setou uma intenção para pensar no seu pé. E assim, a primeira coisa de todas é você estar com a sua mente ligada, com a sua intenção ligada para prestar atenção nas histórias da sua vida. Esse é o primeiro ponto, né? Uma coisa interessante que o Noel colocou aqui no livro, ele descreveu aqui de forma literal um passo a passo para ajudar a fazer isso, né? Eu acabei ilustrando isso através de uma ferramentazinha aqui. Eu desenhei um gráfico para ilustrar isso, né? Não sei se vai dar para ver aí, qualquer coisa eu deixo, provavelmente eu vou deixar aqui o link na descrição, mas aqui está dando para ver, né? Mas a ideia aqui, olha só, eu tenho aqui no eixo X a linha do tempo. Então, assim, desde quando eu nasci até os dias de hoje, por exemplo. E com isso, eu posso fazer subdivisões aqui de 10 em 10, ou de 5 em 5, ou de ano em ano. Talvez ano em ano seja muito longo, né? Então, eu coloco uma linha do tempo. De 5 em 5 anos, por exemplo, né? No eixo Y, que é esse o eixo vertical, eu coloco aqui, para cima da linha, eu coloco energia emocional positiva. E da linha para baixo, energia emocional negativa. E aí, qual que é o objetivo? Olha só que bacana. Com essa ferramentazinha aqui, você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, né? Eu nasci em 1973 e em 1977 eu tenho uma recordação de uma coisa legal que aconteceu. É legal, eu coloco como positivo, então eu ponho para cima do gráfico aqui, né? Eu subo a linha do gráfico aqui, tô meio desengonçado aqui. Eu subo a linha do gráfico, então tá para cima, é energia emocional positiva. E lá em 1998 aconteceu também uma coisa positiva. E lá em 2020 aconteceu uma coisa negativa, que foi a pandemia, né? Então aqui está fora da linha do tempo aqui, mas só para ter uma ideia, que você pode ter correlações. E com isso, olha que bacana. Isso aqui, na verdade, é uma ferramentinha para te ajudar a você lembrar das histórias de forma intencional. Porque assim, muitas das vezes você tem histórias na sua vida, você vivenciou histórias, mas você não pensa nelas. E no momento que acontecem as situações, você não tem aquele estoque de informações ali para você estar falando. Então, com isso aqui, você cria uma linha do tempo e você coloca alguns pontos chaves, né? E dentro desse ponto-chave, por exemplo, aqui em 1977, de repente eu lembro de uma coisa que era negativa, então eu coloco para baixo. É muito negativa, eu coloco lá para baixo. É um pouquinho, eu ponho mais para cima, porque quanto mais próximo da linha aqui é zero. Neutro, né? E aí lá, por exemplo, lá em 1977, eu tinha 5 anos de idade, eu lembro que a nossa vida em casa era um pouco difícil, porque meu pai ele não tinha muitos recursos e tudo mais. Então eu lembro que a gente tinha uma vida escassa financeiramente, escassa de alimentação. Então a gente gostava muito de ter um iogurte, por exemplo, beber um iogurte, era muito escasso, isso não tinha. Então quando a gente ganhava naquilo ali, a gente não conseguia, comia devagar, né? Valorizava muito o negócio. Então, olha só, eu pego essa informação, que é uma coisa, num ponto de vista negativo do meu passado, e eu trago isso para o presente dizendo, olha, gente, a gente precisa de valorizar, assim como para mim faltava e hoje eu valorizo muito, a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui, tal, entendeu? Então, você cria narrativas em cima de histórias que você vivenciou e tudo mais. Agora, uma coisa extremamente importante desse gráfico aqui, gente, você tem que ter uma noção, é o seguinte, até colocar ele em foco de novo aqui, é que essa trajetória emocional aqui, a gente não pode pegar pontos negativos do passado para utilizar isso como algo ficar... Alimentando as feridas do passado. O objetivo não é esse. O objetivo não é alimentar feridas do passado. Então, o objetivo é você... né, porque eu tenho certeza absoluta, e isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento do líder, do desenvolvimento de você como pessoa, é você superar as suas feridas do passado. Mas o objetivo não é você ficar olhando para isso aqui e remoendo as coisas, é muito pelo contrário. É você extrair lições positivas, mesmo de situações negativas. Esse que é o objetivo, né? Então, histórias de superação, histórias de resolver problemas, histórias principalmente nessa superação, é uma coisa que inspira muito as pessoas a fazerem as coisas. Então o objetivo disso daqui é você criar uma linha emocional em que você realmente dita, né? Então às vezes, por exemplo, aqui, supondo que esse ponto negativo, muito negativo aqui, né, que é a energia emocional negativa, esteja em 2020. Então em 2020 você vai ter muita história para contar,
da empresa que fechou, talvez da dificuldade financeira que você passou, talvez você perdeu o nome e tudo mais, né? O nome, sujou o nome por conta daquilo, você teve que dispensar as pessoas. Então, olha só, você tem um caldeirão rico ali de informações para você construir histórias do seu passado. E uma outra coisa importante também, porque é o seguinte, né? Essa linha emocional aqui, de repente eu tô pegando ela desde do passado distante, né? Mas esse passado, ele pode ser um passado recente. Então, quando a gente fala de passado, pode ser ontem. Algo que aconteceu ontem é um passado, é algo que aconteceu hoje de manhã. Então, o objetivo interessante é você ter a habilidade de começar a olhar para isso aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta que te ajuda a construir. É claro que assim, você não vai pegar tudo que você fez desde quando você nasceu, que é muita coisa, mas os pontos chaves dos momentos que aconteceram ali com você te ajudam. E aí, com isso, o que você pode fazer? Você pode pegar isso aqui e abrir uma planilha lá no Google Docs, por exemplo, ou no Excel, e começar a colocar essas coisas, né? O ano e a informação. E que com isso, o que você faz? Você começa a criar um estoque de histórias, né, que é o que ele disse lá para trás, porque uma vez que você está olhando para a história, você está relembrando aquilo que você passou e você frequentemente pensa sobre aquilo, em momentos que você está reunindo com a equipe, você vai, assim, até de forma natural, soltar uma história. No começo, isso vai ser muito, assim, talvez intencional e pensado, mas a partir do momento que você vai convivendo a fazer aquilo ali, você vai acostumando e aquilo começa a ser uma coisa natural para você, né? Isso aí. Então, a gente queria desafiar vocês, né? Como tudo que a gente faz aqui é trazer uma prática real, é que vocês peguem um papel, façam esse cronograma aí, cronológico, né, das suas histórias, pegue aquilo que foi mais relevante, anote as lições que você teve e comece a fazer um paralelo, né, das suas vivências com as situações reais que você vive com a sua equipe e ensine mesmo, né, através das suas histórias, informações importantes que você queira repassar ali para sua equipe ou para os seus liderados ou para sua equipe de líderes, né? Porque afinal aqui o motor da liderança são líderes formando outros líderes. E eu quero te convidar também agora, uma vez que você está com o seu radar ligado para histórias, que grandes líderes, sejam eles em qualquer lugar que seja, na igreja ou uma pessoa que de repente é um grande líder dentro da sua empresa, ou uma pessoa que você gosta muito na internet e acompanha, você pode ter certeza que essa pessoa, ela conta muita história. Ela ilustra toda a situação da vivência da vida dela, recheada de histórias, né? E isso aí é uma coisa muito comum até da época de Jesus ali, tem muitas parábolas, né? Então tudo é muito recheado com parábolas, com histórias. E a partir de hoje você vai prestar atenção nisso, você vai identificar isso muito. E mais do que isso, né, esse objetivo nosso aqui é ter algo prático, então, ou seja, o próprio nome do livro diz o motor da liderança, e você está se preparando para ser um líder forte, que é o objetivo, né, e sua empresa ela só vai desenvolver bem se você aplicar isso aqui, o motor da liderança, se você formar líderes dentro da sua empresa. Então é extremamente importante que você saque as suas histórias, né, do passado aí, e você aplique isso nos seus liderados. E mais do que isso, eu quero te convidar também a pegar os seus líderes, né? Porque nem sempre o líder é o líder formal, né? Às vezes você tem uma pessoa que é seu braço direito, ele é seu líder. Então eu queria te convidar que você colocasse ele para assistir esse vídeo também, porque muitas das vezes, assistir esse ensinamento, muitas das vezes você, como líder numa empresa média, por exemplo, você como dono da empresa, você vai ter ali 1, 2, 3 supervisores. E esses supervisores vão ter outros liderados. Então é importante também que você forme esses liderados. Então eu quero te convidar a colocar a sua turma, a sua equipe para assistir esse vídeo também, porque eles também têm que fazer isso, né? Eles têm que aprender a fazer isso. E mais do que isso também, de repente você conhece alguma pessoa, eu queria te pedir para você indicar, encaminhar esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que você pode conhecer alguma empresa, algum empresário, alguma pessoa que precise dessas informações e que queira desenvolver a sua equipe, que queiram desenvolver os seus negócios. Reforçando aqui, inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seus comentários, ativa o sino de notificação, deixa aqui perguntas, deixa comentários aqui, que isso é muito importante, isso fortifica aí o canal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no nosso próximo episódio, onde a gente vai falar do capítulo 5, que é o coração da liderança baseado em ideias. E até lá. Um forte abraço e até a próxima.